E se um segredo antigo sobre alienígenas entre nós estivesse prestes a vir à tona, diretamente do coração do Congresso americano? Na última semana, uma entrevista virou o centro das atenções na internet. Eric Burlison, um congressista dos Estados Unidos, participou de um podcast e fez declarações que, para muitos, soaram como o enredo de um filme de ficção científica. Ele não falou apenas sobre colegas do governo, como Grace Meng ou David Grush, também citou Trump, e uma suposta conspiração envolvendo seres híbridos, meio humanosos e meio alienígenas, que estariam vivendo entre nós, em total segredo. Se você gosta de temas que a grande mídia evita tocar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque este caso pode mudar tudo o que sabemos sobre o mundo à nossa volta. A conexão entre figuras poderosas e uma suposta raça alienígena é apenas teoria ou verdade suprimida. O congressista afirmou que essas figuras públicas compartilham um segredo guardado às 7 chaves: o conhecimento da existência de seres híbridos entre humanos e extraterrestres. Segundo ele, essa não é uma teoria aleatória de internet, mas sim algo baseado em conversas com autoridades que teriam acesso direto a programas confidenciais. A alegação mais surpreendente: Donald Trump teria conhecimento disso desde seu primeiro mandato. E mais, teria até visto pessoalmente 4 desses seres. A fala de Burlison durou menos de 2 minutos, mas foi o suficiente para movimentar a comunidade científica e política em peso. Se for apenas uma invenção, já é preocupante. Mas se tiver um fundo de verdade, estamos diante de uma revelação que pode mudar tudo. Nomes, datas e raças alienígenas. O quebra-cabeça se torna mais complexo a cada peça revelada. Burlison cita David Grush como a principal fonte de suas informações. Grush foi oficial da inteligência americana e ficou conhecido após denunciar, em 2023, que o governo estaria escondendo tecnologia e restos biológicos de origem não humana com credenciais em instituições como a ANGA e a NRO, menos agências de vigilância e reconhecimento. Grush fazia parte da UAPTF, a força-tarefa oficial de investigação de fenômenos aéreos. Durante uma sessão do Congresso em 2024, ele reafirmou que alienígenas estão entre nós, e citou inclusive os chamados nórdicos brancos, uma das raças mais exóticas na mitologia ufológica. Altos, de pele clara e traços escandinavos, esses seres se pareceriam muito com humanos. Se é verdade, eles poderiam passar despercebidos, até mesmo no centro do poder americano. 7 décadas de silêncio, um segredo enterrado, desde a década de 1950, segundo Grush. Os primeiros materiais de origem alienígena foram recolhidos por uma empresa aeroespacial privada, ainda nos anos 50. A descoberta foi mantida em absoluto sigilo, e rapidamente a CIA teria bloqueado qualquer estudo mais profundo. Grush tentou reaver esses materiais durante mudanças internas no Departamento de Defesa, mas enfrentou barreiras intransponíveis. Na audiência pública, ele foi ainda mais longe. Revelou que os Estados Unidos da América não apenas possuem artefatos alienígenas, mas também restos biológicos, tecidos, organismos preservados, possivelmente até seres vivos. E o mais assustador é que muitos desses vestígios são antigos, ou seja, seres alienígenas estariam nos visitando, ou vivendo entre nós, desde muito antes de 1950. Híbridos humanos e extraterrestres já estariam entre nós? Na mesma entrevista, Burlison afirmou que experimentos genéticos entre humanos e alienígenas já aconteceram, e com algum sucesso. Ele não entrou em detalhes, mas sugeriu que esses seres híbridos estariam se misturando à sociedade há bastante tempo, de forma quase imperceptível. E a polêmica ficou ainda maior quando o Irã, recentemente, afirmou publicamente que os aliens brancos estariam controlando os Estados Unidos. Uma acusação com aparência de provocação política, mas que acendeu o alerta em muitos fóruns ufológicos. E se por trás de toda a retórica diplomática houver um fundo de verdade? Se seres com capacidades mentais superiores estão entre nós, seria possível resistir à sua influência? Cinzentos, nórdicos e manipulação gravitacional. O que mais eles sabem? Segundo Burlison, após a audiência de novembro de 2024, ele decidiu investigar por conta própria e encontrou registros oficiais que mencionariam ao menos 4 raças extraterrestres, entre elas, os cinzentos, famosos na cultura pop, e os nórdicos brancos. Os cinzentos, segundo ele, se comunicam por telepatia avançada e dominam tecnologias de manipulação gravitacional. Já os nórdicos não controlariam diretamente os Estados Unidos da América, mas influenciariam elites e figuras-chave da política americana de forma silenciosa. Estaríamos sendo moldados há décadas por mãos invisíveis? E se essa influência estiver moldando decisões globais, crises e até conflitos,
E se toda essa ficção for realidade, estaríamos prontos para aceitar? Nenhuma dessas declarações foi oficialmente confirmada, mas todas foram feitas por pessoas com acesso a documentos confidenciais. E se apenas parte disso for verdade, se realmente existem híbridos vivendo entre nós, seres com habilidades mentais superiores, e governos inteiros influenciados por eles, então o mundo em que vivemos é muito diferente do que imaginávamos. Segundo Burleson, Trump ficou atônito ao ouvir essas revelações pela primeira vez, mas aos poucos, começou a perceber a dimensão do que estava sendo exposto. Agora, resta a pergunta final. E se tudo isso for real, será que Eric Burleson está dizendo tudo o que sabe? Ou será que há muito mais por trás desses 2 minutos de entrevista? Talvez a verdadeira pergunta não seja se os alienígenas estão entre nós, mas sim, por que ainda não percebemos. Se esse tipo de tema te intriga tanto quanto a mim, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, porque no ritmo que as revelações estão vindo à tona, logo talvez a realidade ultrapasse qualquer ficção. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, e até amanhã.